11 de junho de 1981. Um taxista para o carro no Bois de Boulogne, em Paris. Do lado de fora, um homem minúsculo arrasta 2 malas vermelhas pesadas em direção ao lago. As malas deixam um rastro escuro no chão. O taxista chama a polícia. Os agentes abrem as malas à beira do lago. Dentro há partes de um corpo humano. A vítima foi mutilada. Os legistas identificam os restos como sendo de uma mulher jovem, alta, loira, de origem europeia. Dias depois, a polícia confirma. Ela é Renée Harteveld, 25 anos, estudante holandesa de literatura na Universidade de Paris III. Renée havia desaparecido em 11 de junho. Colegas disseram que ela tinha um amigo japonês na universidade, um homem que estudava literatura francesa no mesmo programa. A polícia localiza o endereço em 2 dias. O apartamento fica no 10º arrondissement, Rua de la Cité Universitaire. Issei Sagawa, 32 anos, abre a porta sem resistência. Dentro do apartamento, os investigadores encontram fotografias, anotações manuscritas e fragmentos humanos ainda armazenados na geladeira. As evidências são extensas e explícitas. Na delegacia, Sagawa confessa. Relata que atirou em Renée enquanto ela lia um poema em voz alta. Depois, consumiu partes do corpo durante 3 dias. A confissão é detalhada. O tom, calmo. Issei Sagawa foi preso, julgado e declarado inimputável por insanidade. Em 1985, estava livre no Japão. Nunca cumpriu 1 dia de prisão. Como isso foi possível? Issei Sagawa nasceu em 26 de abril de 1949, em Kobe, no Japão. Era prematuro e pesava menos de 2 quilos. Os médicos não acreditavam que ele sobreviveria. Seu pai, Akira Sagawa, era um dos empresários mais ricos do Japão. Dirigia a Kurita Water Industries, uma multinacional de grande porte. A família vivia em uma mansão nos arredores de Tóquio. Aos 6 anos, Issei assistiu a um conto de fadas japonês chamado Kintoki. Na história, um guerreiro devorava crianças. Sagawa mais tarde afirmou que foi nesse momento que surgiu a fantasia de ser comido, ou de comer alguém. Sagawa cresceu com saúde frágil e estatura muito baixa. Adulto, media apenas 152 centímetros. Ele descreveu a infância como marcada por um profundo sentimento de inferioridade física, especialmente em relação a pessoas de origem ocidental. Apesar disso, Sagawa era academicamente brilhante. Formou-se em literatura inglesa pela Universidade de Wako, em Tóquio. Mais tarde concluiu um mestrado na mesma instituição. Em 1977, Sagawa tentou atacar uma mulher alemã em Tóquio. Ela dormia no apartamento dele quando ele se aproximou com uma faca. Ela acordou antes que ele pudesse agir. Sagawa foi detido pela polícia e seu pai pagou para que o processo não avançasse. A tentativa não resultou em condenação. Sagawa não foi internado nem submetido a tratamento psiquiátrico obrigatório. Nenhuma restrição formal foi imposta a ele. Em 1981, Akira Sagawa financiou a ida do filho a Paris. Issei se matriculou na Universidade de Paris III, a Sorbonne, para um doutorado em literatura comparada. Era o 2º país estrangeiro em que morava. O aluguel que Sagawa alugou ficava no 10º arrondissement, na Rue Erlanger. O aluguel era pago integralmente pelo pai. Ele vivia sozinho. Na Sorbonne, Sagawa frequentava as aulas de literatura comparada. Foi em uma dessas aulas que ele conheceu Renée Harteveld. Ela tinha 25 anos e era estudante holandesa de intercâmbio. Renée media 1,80 m, falava alemão, francês e estava aprendendo japonês. Sagawa pediu que ela o ajudasse a praticar alemão. Ela concordou. Nos meses seguintes, os dois se encontraram regularmente. Sagawa descreveu Renée como a incorporação de tudo que ele considerava inacessível: altura, saúde, origem europeia. A obsessão cresceu junto com o convívio. Entre janeiro e maio de 1981, Sagawa e Renée se encontraram dezenas de vezes. Ele a ajudava com traduções do japonês. Ela o ensinava holandês. Sagawa documentou cada encontro em um diário. Ele registrava os gestos de Renée, suas roupas, o tom da sua voz. Era um inventário metódico.
René considerava Sagawa um amigo excêntrico, porém inofensivo. Ela o apresentou a outros estudantes da Sorbonne. Nenhum deles suspeitou de nada. No final de maio de 1981, Sagawa convidou René para gravar um projeto de poesia em seu apartamento. Ela aceitou sem hesitar. A data marcada foi 11 de junho. Nos dias anteriores ao encontro, Sagawa comprou uma carabina calibre .22 em uma loja de artigos esportivos em Paris. A compra foi feita legalmente. Em 11 de junho de 1981, René chegou ao apartamento de Sagawa por volta das 19 horas. Ela trouxe um texto de poesia alemã para a gravação. Enquanto René lia o poema em voz alta, Sagawa posicionou-se atrás dela com a carabina. Ele atirou uma vez na nuca. Ela morreu imediatamente. Sagawa fotografou o corpo de René antes e durante o que fez a seguir. As fotos foram encontradas pela polícia semanas depois. Eram mais de 100 imagens. Durante 3 dias, entre 11 e 13 de junho, Sagawa permaneceu no apartamento com o corpo. Ele consumiu partes de René e armazenou outras na geladeira. Em 13 de junho, Sagawa tentou descartar os restos de René. Ele colocou os fragmentos em 2 malas e foi de táxi até o Bois de Boulogne. 2 frequentadores do party viram Sagawa abandonar as malas próximo a um lago. Acharam o comportamento suspeito e chamaram a polícia. Sagawa tentou caminhar em direção à saída. A polícia francesa deteve Sagawa ainda dentro do parque. Ele não reagiu. O inspetor Jean-François Racoto conduziu a prisão. As malas foram abertas no local. Em março de 1983, a justiça francesa declara Issei Sagawa inimputável por insanidade mental. O tribunal determina sua internação compulsória em um hospital psiquiátrico em Paris. Ele não é condenado por nenhum crime. Akira Sagawa intervém diretamente. O empresário contrata advogados e mobiliza contatos diplomáticos. Em maio de 1984, após 15 meses internado, Issei é extraditado para o Japão a pedido formal da família. No Japão, Sagawa é internado no Hospital Matsuzawa, em Tóquio. Os médicos japoneses têm acesso aos laudos franceses. Em dezembro de 1985, o hospital o declara mentalmente são e o libera. Nenhuma acusação criminal é apresentada. A razão é técnica e fria. A França não repassa os documentos do processo ao Japão. Sem os autos originais, o Ministério Público japonês afirma que não tem base legal para iniciar uma nova ação penal. Sagawa está livre. Em liberdade, Sagawa publica um livro em 1983, ainda durante sua internação na França. O livro descreve em detalhe o assassinato de René Hartwelt. Vira best-seller no Japão. Sagawa passa a ser chamado de escritor. Ao longo das décadas seguintes, Sagawa aparece em mangás, filmes pornográficos e programas de televisão japoneses. Ele concede centenas de entrevistas. Fala sobre o crime sem remorso aparente. A mídia japonesa o trata como curiosidade cultural. A família de René Hartwelt tenta por anos responsabilizar legalmente Sagawa. As autoridades holandesas consultam a França. A França confirma que o caso está encerrado. O Japão diz que não tem jurisdição. Nenhum tribunal julga o caso. Os restos mortais de René nunca foram completamente recuperados. Os pais dela morrem sem ver qualquer punição. A irmã, Irene Hartwelt, declara publicamente em 2012 que a família foi abandonada pela justiça de 3 países. Em novembro de 2022, Issei Sagawa morre em Tóquio. Ele tinha 73 anos. A causa da morte é pneumonia. Morreu em liberdade, em seu apartamento, sem jamais ter sido condenado por matar e comer René Hartwelt. Um sistema que permitiu que um assassino confesso e canibal não apenas escapasse da punição, mas lucrasse com sua atrocidade. Enquanto os ossos de René Hartwelt nunca foram completamente recuperados, e sua família jamais encontrou paz. Se esse caso precisa ser lembrado, é para que não seja esquecido. Se este vídeo fez você pensar, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal.